Olá, meus amores, tudo bem com vocês? E aí, como foi o final de semana? O Dia das Mães? Deu um abraço na mamãe? Eu acho que sim, né? Bom, vamos começar mais uma semana de estudos. Essa semana será um pouquinho diferente. Terá o cronograma como nós fazemos naturalmente, porém com a introdução dos livros didáticos, aqueles livros que vocês buscaram na escola, tá? Bom, eu vou apresentá-los aqui, eu creio que vocês estão com eles em mãos. Nós temos o livro de língua portuguesa, livro didático de língua portuguesa, o nosso livro didático de matemática, o nosso livro interdisciplinar com a disciplina de ciências, história e geografia, que nós também vamos trabalhar, o livro EMAI, né, que está acoplado com o ler e escrever, tá? E dois livrinhos, né, enviados pela Secretaria da Educação, que é o Aprender Sempre de Português e o Aprender Sempre de Matemática, tá? A capinha de vocês é verdinha, tá? A minha tá azul por conta da minha impressora, tá bom? Então, nós vamos trabalhar com esses livrinhos também. E nós vamos trabalhar com todo esse material e com as nossas aulinhas. Eu espero que vocês estejam assistindo as aulas do Centro Multimídia São Paulo. Quem ainda não conseguiu, pode, né, não conseguiu acesso, a gente dá umas ajudadinhas, umas orientadas, tá bom, meus amores? Bom, vamos ao nosso cronograma da semana, tá? Essa semana, nós vamos, o único anexo que nós iremos usar é o cronograma, tá? Então, a Pro tentou colocar nessa semana, incrementar os livros, para nós trabalharmos o livro e as aulas do Centro Multimídia, tá bom? Bom, hoje, segunda-feira, dia 11/5, nós vamos começar a nossa aula de português com uma produção de texto. Sim, agora nós vamos usar a aula do Centro Multimídia. Bom, eu vou disponibilizar novamente para vocês, né, caso alguém não tenha visto, essa aulinha, tá? Essa aula, ela fala como marcar o temporal. A atividade, ela pede assim, faça um texto temporal, ou seja, uma linha do tempo contando como foi o seu domingo do Dia das Mães. Conta o que você fez desde a hora que você acordou até a hora que você foi dormir. Como, professora? Nós nunca fizemos isso. Sim, nós nunca fizemos isso. Nós fizemos fábulas, poemas, outros gêneros textuais, tá? Esse gênero, ele é diferente e ele tem algumas características. Eu vou dar uma dica para que vocês consigam fazer esses textinhos sem muita dificuldade. Tá bom, meus amores? Bom, como marcar o tempo? Quais os instrumentos que eu uso para marcar o tempo? O relógio, né? Ele marca os segundos, os minutos e as horas. E o calendário? O que o calendário marca? Ele marca os dias, marca a semana, o mês e o ano, certo? Então, são instrumentos marcadores de tempo. Bom, a nossa vida, ela também é marcada por tempo. Por exemplo, se eu for fazer uma análise de linha do tempo da minha vida, o que eu vou colocar? Eu vou colocar desde o dia que eu nasci. Então, quando eu nasci, depois eu aprendi a andar, depois eu fui para a escola, depois eu aprendi a escrever, né? Depois eu fiz faculdade, depois eu me casei e assim por diante. Eu vou contando a minha vida desde o meu nascimento até o momento atual. A mesma coisa eu quero que vocês façam. Porém, vocês não vão fazer da vida de vocês. Vocês vão fazer, vocês vão contar como foi, vocês vão fazer uma linha do tempo de como foi o final de semana com a mamãe, o Dia das Mães, o domingo de Dia das Mães, tá bom? Que horas vocês acordaram. Vocês vão fazer primeiro uma marcação de tempo. Ó, eu acordei tal hora, escovei os meus dentes, tomei o meu café, depois eu fui brincar, jogar videogame, na casa da minha avó, né? Que eu sei que tem gente ainda que tá saindo de casa, né? Vocês vão contar como foi, numa linha de tempo, o final de semana de vocês. Depois que vocês marcar tudo que vocês fizeram, desde a hora que vocês acordaram, durante o dia,
durante a manhã, depois durante o dia e depois à noite, até a hora que vocês ir dormir. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um texto, tá? Só que vocês vão poder colocar assim, ó. Eu dormi, eu acordei meio-dia, depois escovei o dente, depois eu fui brincar, depois... Não, vocês vão colocar com coesão e coerência. Eu acordei... Nesta manhã de domingo, eu acordei às 8 horas da manhã. Escovei os meus dentes, lavei meu rosto, depois tomei um gostoso café. Depois fui dar um abraço na mamãe. Depois que eu dei um abraço na mamãe, eu fui brincar um pouco de videogame. Vocês têm que colocar dentro esses fatos dentro de um tempo, mas contando uma história. Não só vou fazer as listas do que eu fiz durante o dia, tá bom? Eu vou contar a história. Eu tenho que ter coesão, coerência. A minha história ela tem que ter uma sequência. Lembrando que é sequência, entendeu? O nosso dia, ele não tem um marcador de tempo. Nós marcamos o dia manhã, tarde e noite, não é verdade? É a mesma coisa, a nossa linha do tempo, ela também vai ter essa divisão de tempos. Manhã, o que eu fiz no período da manhã? Tarde, o que eu fiz no período da tarde? E noite, o que eu fiz no período da noite? Uma coisa é certa, o nosso texto ele vai começar quando eu acordei, logo que eu acordei, nesta manhã de domingo, eu acordei, tá bom? E vai terminar, depois de tudo isso, eu fui dormir, não é? Então, meus amores, eu acho que vocês entenderam, tá? Qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom? Não sei se eu fui clara, a gente pode retomar essa aulinha. Na sala de aula nós vamos praticar muito e trabalhar esses tempos, tá bom? Então, o que eu vou relatar dentro desse tempo? Os fatos importantes. Eu não preciso também narrar tudo que eu fiz em detalhe, depois eu subi a escada, não. Eu vou marcar o que aconteceu nesse tempo de importante, tá bom? Bom, depois de feito isso, essa foi a primeira atividade. Depois dessa atividade de produção escrita, nós vamos trabalhar com o livro EMAI. O livro EMAI, nós vamos fazer aqui, nós temos uma atividade anterior que nós não vamos fazer. Por quê? Porque tem muitos dados que nós precisamos de estar na sala de aula, como em que lugar da fila eu estou, quantas janelas tem a sala de aula, então nós vamos pular essa sequencinha, tá? E vamos fazer a sequência atividade 3.5 da sequência 3, tá? Que fica na página 25. Essa atividade, ela tá bem simplesinha, ó, bem simplesinha. O que eu vou fazer, ó? Agora que já exploramos alguns usos dos números, que tal complementar esse quadro numérico? Então, tem um quadro numérico aqui, né, na qual vocês vão preencher os espaços vagos, os espaços vazios, tá? Com os números que faltam. É uma sequência numérica onde vocês vão preencher. E ele tem duas perguntinhas. O que há em comum nos números registrados nas colunas amarelas? Então, vocês vão falar o que há em comum nos números que foram registrados nesta coluna aqui, tá? E a segunda, e nos números registrados na coluna laranja? Vocês vão falar o que há em comum. Vocês vão registrar primeiro, completar esse quadrinho, tá? E depois vocês vão notar que tem algo em comum nessa fileira amarela e nessa fileira laranja. E vão responder essas duas questõezinhas aqui, ó. Como nós fazemos na sala de aula, tá? Geralmente a Pro desenha na lousa, nós fazemos detalhadamente. Mas aqui tá bem facinho, eu acredito que vocês vão fazer sem dificuldades nenhuma, tá bom? Bom, a próxima atividade também é do livro Aprender Sempre, que é esse livrinho aqui da Secretaria da Educação que veio para vocês, tá bom? Não está difícil, vocês vão fazer a atividade 1, né, que são duas questõezinhas, bem simples. Escreva um número que representa seu ou sua idade, peso, altura, e vocês vão precisar da ajudinha da mamãe. Os dados de vocês, tá, meus amores? Peso, idade e assim por diante. E a segunda, pesquisa sobre os números do seu nascimento. A mesma coisa. Então, aqui vocês vão precisar da ajuda da mamãe para poder preencher esses dados, tá bom? Certinho? Bom,
Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? A Pro vai disponibilizar para vocês essa videoaula do Centro Multimídia, para que vocês possam ver e rever várias vezes, para que vocês entendam melhor sobre essa narrativa que vocês vão fazer, sobre essa produçãozinha de texto que vocês vão fazer, tá bom? Eu quero ver, vou prestar atenção, vou pedir para a mamãe tirar uma foto caprichada para mim prestar atenção e ler uma por uma, tá bom, meus amores? Por hoje é só, qualquer coisa à sua disposição, tá bom? Beijinhos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.